Primeira Reis, capítulo de número 20. Aleluia. Que bom que você está aí, querido. Glória a Deus pela sua vida. Parabenizo você, honro você por você ter conseguido vencer a chuva, esse dilúvio que deve ter caído aí antes do culto. Ou não? Acho que não, né? Mas que com certeza essas muitas águas que caem sobre Indaiatuba são capazes de fazer com que algumas pessoas desistam de vir ao culto, e você então decidiu antes, lá na sua casa, a participar conosco. Então, glória a Deus que você está aqui. É uma bênção tê-lo aqui. Estou brincando em relação ao dilúvio, na verdade tem uma chuva bem fraquinha caindo. É só para que nós possamos entender que Deus, Ele quer abençoar a sua vida nessa noite. Ele tem algo para você nessa noite. Você superou alguns obstáculos que poderiam facilmente ter impedido você de estar nesse lugar. E eu quero convidar você a abrir seu coração para aquilo que Deus vai falar agora. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês o livro de 1 Reis, capítulo 20, no versículo 1. Nós vamos ler um pedaço inicial dessa passagem e depois nós vamos pular um pouquinho até que possamos entender bem essa mensagem, essa palavra da parte de Deus. 1 Reis, capítulo 20, verso 1, diz assim a Escritura Sagrada: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu, e tudo o que tenho. Pula para o verso de número 22. Pula para o versículo de número 22. Verso 22 diz assim: então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, em vales, e por certo seremos mais fortes do que eles. Pula agora a leitura para o verso número 28. Lá diz assim: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra tão poderosa. Nessa noite eu quero ministrar ao seu coração a respeito dessa palavra que se encontra aqui. Uma palavra que é expressada através da boca do homem de Deus, quando ele menciona que o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos vales. Amém? O Senhor dos vales. Não apenas dos montes, mas o nosso Deus também é o Senhor dos vales. Amém, queridos? Aleluia. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui
a nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, ele tem uma vitória. Os versículos que nós não lemos, que eu saltei na leitura para que nós pudéssemos ganhar tempo e não ler todo esse capítulo, eles nos narram a respeito de uma grande vitória que Deus manifestou contra os sírios. Israel vence a guerra contra os sírios. E logo depois dessa vitória, Deus manda o profeta falar com o rei de Israel. Falar com o rei e mencionar que, olha, dentro de um espaço de tempo de 1 ano, eles seriam atacados novamente. Basicamente, quando você lê essa história, você descobre isso. Israel tem uma vitória poderosa. E aí o profeta chega novamente para o rei e fala, olha, fique esperto, fique atento. Você vai ser atacado de novo. Daqui a 1 ano, novamente vai acontecer. Mas o que impressiona para a gente na leitura, quando você lê essa mensagem, eu acredito que te impressiona também, assim como me impressionou, a mentalidade dos sírios. A mentalidade, a maneira com que eles pensam, ela nos ajuda a entender algo a respeito da batalha espiritual. Ela nos ajuda a entender como que o inimigo, ele pensa a batalha, como que ele se arma para essa batalha, o que ele considera a respeito das batalhas que nós, como povo de Deus, temos, e o que ele acha também a respeito do Senhor e também do povo de Deus. E eles basicamente mencionam o seguinte: vamos atacá-los no vale. Vamos atacá-los no vale, porque nos montes não dá. Nos montes eles têm vitória. O Deus deles, o Deus de Israel, é um Deus que vence nos montes. Mas vamos atacá-los nos lugares baixos. Vamos atacá-los nos lugares de vulnerabilidade. Vamos atacá-los nos lugares de fragilidade. Nesses lugares nós teremos vitória, diz então o rei dos sírios, juntamente com todos os demais reis que estavam com ele. É uma mente pequena. Eu sei que você lê essa palavra e você pensa, que mentalidade boba, estranha, ignorante. Como que esse rei não percebeu que o Deus de Israel não era apenas um Deus dos montes, mas também era um Deus dos vales? Porém, essa passagem está escrita na Escritura Sagrada para que a gente possa entender alguma coisa a respeito dessas batalhas que não apenas Israel viveu, mas que nós também vivemos. Por que isso, pastor? Porque é possível que algumas pessoas pensem do mesmo modo como o inimigo de Israel pensou. Existem algumas pessoas que podem ter essa mentalidade igual à mentalidade do rei Ciro. A mentalidade que o nosso Deus é um Deus que abençoa e favorece e unge e prospera e faz grandes coisas quando tudo está bem. Mas é um Deus que se cala, é um Deus que é derrotado, é um Deus que fica limitado, enfraquecido quando as coisas vão mal. Nesse ínterim dessa mensagem, dessa palavra, nós percebemos que há sutilmente uma declaração de que Satanás, na representação desse rei chamado Ben-Hadad, acredita que existem alguns lugares que ele pode facilmente nos derrotar. Satanás, o nosso inimigo, acredita que existem algumas situações que, quando elas acontecem, ele tem total chance de nos abater. Porém, essa mensagem, qual é o nome da mensagem mesmo? A mensagem se chama O Senhor. Muito obrigado, exatamente isso aí. Vamos falar com outro povo, talvez algum outro povo ouviu. O Senhor dos... Glória a Deus, agora sim, obrigado pela colaboração de 5 pessoas. O Senhor dos vales. O Senhor dos vales. Quando a gente fala de monte, quando a gente fala de montanha, o que a gente está falando? A gente está falando de um lugar alto. Quando a gente fala em montes, dentro de uma perspectiva, de uma análise espiritual, nós estamos falando num lugar onde costumeiramente se pensa em ter vitória, onde se tem revelação, onde as coisas são mais seguras, onde nós podemos avistar tudo, aonde nós podemos ter mais segurança, aonde as coisas funcionam, aonde nós temos a visão das coisas do alto. Falar de lugares
altos como o alta montanha, é isso que nos vem à mente. Mas quando se fala de vale, é justamente o contrário disso tudo. Vale é o contrário de tudo aquilo que é alto. Vale fala de lugares baixos. Vale fala de lugares de lutas. Vale fala de lugares de tentações. Vale fala de lugares de provações. Vale fala de lugares de dificuldades. Vale fala de lugares de insegurança. Vale fala de lugares onde as coisas têm a tendência de ser difícil. Você já teve vale na sua vida? É possível que sim. Vou fazer outra pergunta. Onde você está agora? Você está no monte ou você está no vale? Aleluia, está no monte, né? Tem alguém que está no vale em nosso meio? Errei a mensagem, acertei só no Daniel lá no fundo. Eu vou pregar para o Daniel que está no vale, os demais estão todos no monte. Depois a gente ora pelo Daniel, o Daniel vem à frente, todos nós oramos por ele. Porque os demais estão todos no monte. Mas essa mensagem vai ser importante para que algum dia, se você estiver no vale da vida, em algum vale que você esteja vivendo, você já sabe como se portar. E nós ajudaremos também o Daniel, que é o único dessa noite que está no vale. Amém, Daniel? Vai ser uma benção a mensagem para você, em nome de Jesus. Então, o vale, ele é um lugar onde as batalhas acontecem. É um lugar onde batalhas cruéis, críticas, tentam nos travar, tentam nos impedir de viver aquilo que é a vontade do Senhor. Como eu disse, essa mensagem nos ajuda a entender como que Satanás pensa, como que o inimigo de nossas almas pensa. Por que isso, pastor? Porque essa história aqui é uma história que narra uma batalha. E você sabe que quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, você está lendo a respeito da Antiga Aliança, ela apenas é uma figura de linguagem para as nossas batalhas, para as nossas realidades. Não nos basta ler a Bíblia, o Antigo Testamento, simplesmente poder aprender a respeito de história. Nós lemos o Antigo Testamento porque em Hebreus, no Novo Testamento, fala que tudo que está na Antiga Aliança é sombra diante daquilo que é a imagem concreta, real, tangível da Nova Aliança, daquilo que nós vivemos. Então aquilo que aconteceu de prático, literal, em carne e sangue no Antigo Testamento, para nós acontece de maneira literal, mas de forma espiritual. A nossa luta não é mais contra carne e sangue, a nossa luta não é contra os Círios, a nossa luta não é contra um povo específico da terra, não é contra uma pessoa, não é como contra um grupo de pessoas, não. A Bíblia nos fala que a nossa luta ela é espiritual, a nossa luta ela é contra principados e potestades, a nossa luta é contra demônios, a nossa luta verdadeiramente é contra os inimigos de Deus, que presumem algumas coisas, que pensam algumas coisas, que acham algumas coisas. E aqui, basicamente, a história nos diz que Ben-Hadad, juntamente com mais 32 reis, se unem e chegam à conclusão de que eles teriam vitória sobre o povo de Israel se eles atacassem no vale, se eles atacassem na planície, no baixo, não no alto. Por que isso? Porque quando eles atacaram no monte, eles tomaram um pau. Quando eles atacaram no monte, a história diz, no capítulo, a gente não leu toda essa passagem para poder ganhar tempo, mas lá fala que eles saíram correndo, fora o fato de que muitos deles morreram nessa primeira batalha contra o povo de Israel. Eles voltam, se reagrupam, passa um ano, o profeta avisa e fala, vocês vão ser atacados novamente, e agora eles estão no vale. Eles seguem uma estratégia para poder ter a primeira vitória. Deus dá uma estratégia e a vitória se manifesta. Mas agora a história avança, passa um ano e eles vão ser atacados novamente. Essa é a história que nós estamos aqui ouvindo. E por que isso é importante para nós? Por que essa mensagem tem algum nível de importância para a nossa história? Porque a Bíblia fala que nós estamos numa luta. A Bíblia fala que nós estamos numa batalha. E nessa batalha nós temos um inimigo que 24 horas luta contra nós. E o nome desse inimigo é conhecido na palavra de Deus. E a Bíblia fala o que ele faz também. A Bíblia fala em João capítulo 10, verso 10, que ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. A Bíblia fala que nós não devemos desprezar as suas estratégias. Nós não devemos fazer pouco caso daquilo que ele pensa e considera. A Bíblia fala que nós temos autoridade, nós temos poder e nós podemos ter vitória. A Bíblia fala que no Senhor nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala tudo isso. Mas a Bíblia também fala que nós não podemos desprezar essa batalha. Nós não podemos viver a vida como se essa batalha não acontecesse. E diante disso, há um pensamento aqui sorrateiro, rápido, ligeiro,
rasteiro que Satanás lança por meio da boca de Ben-Hadad, e que nos ajuda a entender quando que ele ataca. Porque ele toma um pau no dia bom, então ele acredita que ele nos pega no dia mau. Ele nos pega no vale, em algum vale que Deus, por um propósito, nos faz passar. Que Deus, por um propósito que Ele tem, nos faz viver. E se nós não percebermos a batalha que existe no vale, nós não concluiremos aquilo que essa palavra conclui, que o mesmo Deus dos montes também é o Deus dos vales. Amém? Para isso, a Bíblia fala que nessa história, se você ler toda ela, você pode ter essa lição de casa, ler todo esse capítulo, você vai perceber que Ben-Hadad envia mensageiros, e esses mensageiros são amedrontadores, aterrorizantes. Se você ler no comecinho do capítulo, nós lemos essa parte, eles chegam e eles têm um decreto na boca. Eles têm um decreto por meio das suas palavras. Eles estão lá para poder dizer o que Ben-Hadad está dizendo deles. E basicamente eles falam o seguinte: olha, nós vamos tocar em coisas que pertencem a vocês. Ele diz isso lá. O pastor disse mesmo, não me lembro. Está lá no comecinho, se você quiser dar uma olhadinha novamente. Lá diz assim, ó, no começo, ele fala: a tua prata e o teu ouro são meus. A tua prata e o teu ouro são meus. O que significa isso? Ele está dizendo: as tuas finanças, a tua área financeira, a tua vida financeira me pertence, é minha, eu a tenho. Ben-Hadad está dizendo isso. O que mais que ele fala? Ele fala ali, ó, tuas mulheres, teus filhos são meus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, a tua família me pertence, eu vou roubá-la, matá-la, destruí-la. A oposição e a força desse exército é grande. Esse inimigo ali, ele está não apenas dando um decreto amedrontador, mas ele tem muito peso. Ele está bem municiado. Ben-Hadad, ele é uma figura do próprio Satanás, ele é uma figura do próprio inimigo, do próprio adversário. Ele basicamente está dizendo: olha, eu vou meter a mão em tudo que te dá prazer. No versículo 6, que nós não lemos, ele fala assim: meterei a mão em tudo que traz prazer aos teus olhos e levarei. Consegue ouvir o inimigo falar isso? Você consegue entender que essa é a vontade dele? Ele quer estragar a sua alegria, as suas conquistas, suas posses, o que Deus te deu, ele quer levar. Não é à toa quando a Bíblia fala que Satanás, ele é um ladrão. Desde o princípio ele é um ladrão e é assassino. Desde o princípio ele é assim. Sua intenção é sórdida, é cruel. Ele não brinca em serviço naquilo que faz. Ele atua como um criminoso. E ele faz isso de forma constante. Mas existe uma estratégia que lhe parece mais interessante. E essa estratégia é atacar nos dias de vales da nossa vida. Então Acabe, na história que nós lemos, o momento histórico é que existiu um rei em Samaria. Esse rei se chamava Acabe. Acabe, ele sente no coração de que aquilo que ele mandou dizer de volta ao Ben-Hadad não foi de Deus. Interessante, se Acabe faz muita besteira na vida. Não é a primeira vez que ele vai fazer. Ele fez muitas coisas erradas. Mas quando chega esse decreto, o primeiro a se amedrontar é o grande líder chamado Acabe. Ele era o rei. Você leu ali que ele corresponde, diz: ok, eu te entregarei tudo. O versículo que nós encerramos a leitura no comecinho do capítulo, o rei responde dizendo: seja conforme a tua palavra, ó Satanás, meu Senhor, eu sou teu, e tu és meu, e tudo que eu tenho te pertence. Já imaginou alguém falar isso? Não, Satanás não, pastor. Pois é, o rei aqui representa o inimigo. Esse inimigo é o inimigo do povo de Deus. Por ser inimigo do povo de Deus, é inimigo do próprio Deus. Quem é o inimigo do próprio Deus? É Satanás. O rei Ben-Hadad já morreu e faz muito tempo e não nos importa mais. Quem é o inimigo de nossas vidas que atua hoje? Satanás. Você consegue imaginar algum crente em sã consciência falando: tudo que eu tenho é teu? Por que alguém faria isso, pastor? Por medo, por desconhecimento de Deus.
por desconhecimento da aliança, da promessa, da palavra, por desconhecimento do poder de Deus, por desconhecer a quem serve, por achar que existem ocasiões que o inimigo pode nos levar a alguma coisa. São pessoas que fazem concessões com o inimigo. São pessoas que fazem decretos com a sua boca, dizendo, ok, pode levar que é teu. Pastor, a gente pode fazer isso de algum modo? Sim, é pela boca que as coisas acontecem. Antes das manifestações acontecerem, de qualquer proporção, ela começa a acontecer primeiramente na boca daquele que crê. Porque a boca daquele que crê tem poder de criar. Aqui o rei de Israel não é nada mais nada menos que Acabe. Ele está na posição de rei. E esse rei tem autoridade da parte de Deus, tem unção sobre a vida dele. Ele está ali na condição de ser alguém que tem poder nas suas palavras. Há decreto de vida e de morte na sua boca. O detalhe é que não é apenas o rei de Israel que tem decreto de vida e de morte na boca. Mas Salomão nos ensina, nos explica que vida e morte está no poder da língua. Você começa a perceber como é que Satanás atua. O seu papel de amedrontar é típico, é inerente dele. Ele faz isso também. E ele vem em meio a circunstâncias que nos parecem desfavoráveis. Ele vem em condições que nós olhamos e pensamos, meu Deus, eu olho para trás e vejo tudo que tenho. Eu olho para frente e vejo o inimigo e ele está bem amparado, porque ele tem 32 outros reis. Ele tem exércitos e mais exércitos e mais exércitos. São centenas de milhares de pessoas. Essa é a circunstância difícil. Em que momento que isso pode acontecer? Quando você olha para uma circunstância e aquilo que você tem em comparação com aquilo que está na sua frente, aquilo que está na sua frente é muito maior. É muito maior do que tudo que você tem diante dos seus olhos. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Por que a Bíblia fala isso, pastor? Porque a fé, ela não precisa ver nada para crer. Ela crê e depois ela vê. A fé, ela chama a existência. A fé, ela chama a existência aquilo que não existe. Ela fala com as coisas que não são visíveis. Ela chama. Mas a incredulidade, ela se agarra no visível. A incredulidade, a dúvida, a insegurança, ela se agarra, se funde, fica amalgamada naquilo que tem. E fala, meu Deus, não vou dar conta, não tem como segurar a barra, não tem como vencer, não vai dar. Não tem como superar esse obstáculo, não tem como vencer esse inimigo. É muito maior os que estão com ele do que os que estão comigo. Por isso que a palavra fala, maior que está do que aquele que está. Mas aquele que tem uma fé por vista, ele olha, e nesse momento é um momento desesperador. Por isso que o medo é a principal estratégia do inimigo. Só que ele não consegue muita coisa sem que ele consiga estabelecer argumentos na boca daquele que crê. É por isso que a gente é chamado de crente, seja até de forma vulgar por alguém. Até alguém que de repente queira falar mal, falar esses crentes, mas eles têm razão. Porque crente é alguém que crê. É alguém que tem a capacidade de crer. Então, por sermos crentes, a nossa condição é de que nós cremos. E se cremos, nós falamos. O apóstolo Paulo fala, creio, por isso falo. Olha a lógica, creio, por isso falo. A Bíblia fala que a minha boca, ela diz o quê? Aquilo que está cheio o meu coração. Quero dizer com isso que quando o rei, ele diz, seja conforme a tua palavra, ó inimigo, Satanás, cão, adversário, inimigo, imundo, tu és o meu Senhor, ele está dizendo isso. Pasme, isso é um absurdo o que ele está falando. Mas é coisa que por vezes sai da boca de alguém. Ah, isso não acontece, pastor. Graças a Deus que não acontece na sua vida. Mas infelizmente acontece na vida de muitas pessoas. Elas emprestam suas bocas para Satanás. Desde que fala assim, pastor, eu não entendo esse negócio de falar em língua estranha. Eu vou te dizer, falar em língua estranha é emprestar a boca para o Espírito Santo. Ah, entendi, pastor. Eu vou falar agora uma linguagem que você conheça. Murmurar é emprestar a boca para o Satanás. Duvidar é emprestar a boca para Satanás.
Manifestar incredulidade é emprestar a boca para o inimigo. Ah, disso eu entendo, pastor. Então, já que você entende isso, comece a entender que a lógica exatamente oposta a essa é emprestar a boca para que o Espírito Santo fale através de nós. O que eu oro quando eu oro em línguas? Eu oro a mais perfeita vontade de Deus. O que eu falo quando eu murmuro? Eu falo a mais perfeita vontade do diabo. A mais perfeita vontade de Satanás. Aí nem fala esse nome, pastor, que eu não gosto desse nome. Ok, eu posso não falar, mas cada vez que você murmura contra aquilo que é a vontade de Deus, você está emprestando a sua boca para Satanás. É isso que aconteceu com esse homem que era para ser de Deus. Esse Acabe era para falar qualquer coisa, menos isso. Mas, infelizmente, foi o que ele falou. Porém, o que acontece, diz a Bíblia, que ele... E que bom, né? E que bom que nós temos a possibilidade do Espírito Santo nos tocar, de nos quebrantar, de nos instruir e dizer: você falou besteira, você falou bobagem, volte atrás naquilo que você disse, volte atrás naquilo que você decidiu. Graças a Deus que existe o Espírito Santo. Graças a Deus que existe chance das maldições não alcançarem níveis tamanhos que nos façam destruir, que nos leve à completa destruição. Como assim, pastor? Porque o Acabe fala isso, mas passa um pouquinho os versículos, e a Bíblia fala que ele, de algum modo, percebe que falou bobagem. Ele vai então consultar no versículo 7, no versículo 8, ele está consultando agora conselheiros. Ele vai para os conselheiros de Israel. Nos versículos 7 e 8, ele vai para aqueles que poderiam de algum modo falar alguma coisa diferente. Falar para eles: olha, não faça isso. Não converse com o inimigo. Não dê ouvidos a ele. Não torne válido aquilo que ele fala. Ele é mentiroso. Não consinta com ele. Não acredite naquilo que ele diz. Está isso na Bíblia, pastor Tata, no versículo 8. Os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvidos, rei. Não o consintas. Glória a Deus por esses conselheiros. Glória a Deus por essas pessoas que são usadas por Deus quando a gente faz bobagem. E a gente, em meio a esse momento, percebe: ai, fiz besteira. Preciso falar com alguém que seja crente de verdade. Alguém que continue crendo. Aí você procura alguém que está crendo e abre o seu coração e fala: olha, Ben Haddad mandou mensageiros, eu fiquei amedrontado e disse para ele que tudo que eu tenho é dele, a minha prata, meu ouro, as mulheres, os filhos da minha família, as minhas finanças são dele. Eu já falei, e agora? E aí nós ouvimos uma voz: quebra essa palavra, repreendida está essa palavra, anula essa palavra, abra sua boca e fala algo diferente, abra sua boca e diga exatamente o contrário daquilo que você acabou de dizer antes. São pessoas que nos instruem no caminho da vitória. Aconteceu isso na vida de Acabe. Passado isso, depois de ouvir os conselheiros, a coisa ficou ainda melhor, porque agora quem chega na história é o profeta. Por último, o Senhor manda um profeta para ele. E o profeta chega para ele e fala assim: olha, Deus é bom. Basicamente ele fala isso, no versículo 13, o profeta chega e fala o seguinte: olha, Deus mandou te dizer que Ele vai te entregar os inimigos nas tuas mãos, vai entregar os inimigos na mão do povo de Deus. Que coisa fantástica, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. Pastor, essa passagem pode me ensinar alguma coisa? Pode. Uma das coisas que essa passagem nos ensina é que quando a gente é cabeção, cabeça dura, quando a gente é doido, varrido, quando a gente despreza as coisas de Deus, quando a gente fala besteira, quando a gente empresta a boca para Satanás, ainda assim, existe um Deus maior, melhor do que tudo isso, misericordioso por essência plena, que é capaz de fazer valer a sua aliança mesmo quando nós a desprezamos, que é capaz de ser fiel mesmo quando nós somos infiéis. Quando a gente faz acordos com o diabo, quando a gente firma com a boca decretos, faz rubrica, assina embaixo e diz: Satanás, pode levar, é teu. Mas aí vem Deus. Por que ele faz isso, pastor? É porque Ele é bom. Ele faz isso porque eu sou cheiroso? Não, é porque Ele é cheiroso. Ele faz isso porque eu sou bonito, pastor? Não, porque Ele é lindo. Ele faz isso porque eu sou bom? Não, é porque Ele é bom. Só existe um bom. Jesus disse isso: só existe um bom.
Ele é bom, sua essência é boa. Em sua bondade infinita, em sua graça maravilhosa, em sua misericórdia eterna, e que se renova todos os dias, evidente na nossa vida, ele então instrui o profeta a falar: vou dar vitória. Só que o profeta dá uma instrução interessante. O profeta fala e menciona o seguinte: ó, mas o inimigo não vai desistir fácil, tá? Vocês vão ter uma vitória esmagadora. O inimigo vai se apavorar e vai bater em retirada. Eles vão declinar nas suas intenções, mas passado um ano, eles vão voltar. Eles vão voltar. Pois eles acreditam que o Deus de Israel é um Deus de montes. Eles acreditam que o Deus de Israel é um Deus que só dá vitória no alto das montanhas. Não é um Deus de vales. Então a palavra menciona de forma bem clara, bem plena. Eu acho lindo esse versículo que deixa muito claro, por meio da boca do profeta, que ele diz: o Senhor é o Senhor não apenas dos montes, mas é o Senhor dos vales. É o Senhor dos vales. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é um Deus todo poderoso, que não apenas atua nos dias bons, que não apenas atua quando tudo está bem, quando tudo está convergindo para o nosso sucesso, mas Ele é um Deus campeão em aplainar, endireitar, arrumar, liberar um caminho de vitória mesmo quando todas as coisas estão ruins. Mas hoje nós precisamos entender da parte de Deus que os vales que Deus nos permite viver, a fim de que a gente possa ser treinado, a fim de que a gente possa ser forjado, a fim de que a gente possa ser capacitado, a fim de que nós possamos ter experiências poderosas com Deus nos vales. Eles são importantes para o propósito de Deus, e Deus vai nos fazer passar por alguns vales, não apenas para o Daniel, mas para todos nós. E vai chegar alguns vales na nossa vida que nós vamos precisar descobrir um Deus que se manifesta de forma poderosa nos vales da vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo seu amém. Então, eu quero trazer para você 3 vales da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Da vida de um homem e mulher de Deus que tem um chamado, que tem unção, que tem propósito, que tem história com Deus, que leva Deus a sério. E com isso nós vamos focar pelo menos em 3. Obviamente na Bíblia tem muitos outros vales, mas eu quero falar de 3 nessa noite. O primeiro vale, o nome desse vale chama-se Vale de Refaim. Vale de Refaim. Refaim em hebraico significa gigantes. É o vale dos gigantes. Pastor, quando que esse vale aparece em nossa vida? Esse vale está registrado em 2 Samuel capítulo 5, versos 17 e 19. Eu leio rapidamente para você. 2 Samuel capítulo 5, versos 17 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Aqui fala a respeito de Davi e da maneira como Deus o ungiu rei e o levantou como rei. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns, que significa gigantes, terra de gigantes. A história avança um pouquinho, no versículo 19 diz assim: Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Moás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Essa parte 19 eu gostei, pastor, eu também gostei. A parte que a gente não percebe é o versículo 18, que diz lá o que? Vale. O versículo 18 diz o que? Vale. O versículo 18 fala vale. A gente imita 19 e fica no 19. A gente esquece de dizer que isso é vale. Isso é tempo tenebroso. Isso é dia mau. Pastor, que momento é esse, pastor? Deixa eu falar para você profeticamente. Esse é algum momento posterior a você receber o quê? O que o Davi recebeu? Unção. Eu não entendo, pastor. Esses dias atrás eu estava ali,
babando na glória de Deus. Botaram a mão na minha cabeça, meu Deus, eu fui para o terceiro céu, pastor. Falei numa língua que eu nunca imaginei. Caí e fiquei babando na glória de Deus. Eu ria, chorava, eu fiz tudo. Eu recebi algo da unção de Deus, pastor. Aí chegou esses dias aí, pastor, é uma batalha, pastor. É uma luta, pastor. Está um vale de refaíns na minha vida. E detalhe que não é apenas um gigante, né? Se fosse uma pedrada certeira, na unção garantiria a vitória facilmente. Bastava com um estilingue acertar a testa e derrubaríamos, e com a própria espada dele derrotaríamos esse inimigo. Mas a Bíblia se encarrega de dizer que é um lugar onde nós somos atacados não por um gigante, mas por gigantes. Gigantes. Já viveu algum momento da sua vida pós-unção, pós-momento de glória, pós-momento de poder, pós-momento de uau, yeah, sabe? Passa um tempinho e aí pipoca bomba de tudo que é lado. Eu sei que vocês, não só o Daniel, claro, mas talvez em algum momento você já tenha ouvido falar. Daniel está vivendo isso, né, Daniel? Esses momentos que os gigantes se levantam e tentam arrebentar, amedrontar. Que vale é esse? Vale dos refaíns. Quando que ele surge, né, pastor, na nossa vida? Ele surge por causa da unção. Por que a unção, pastor? Porque a unção está dizendo, uns são, outros não são. Nunca tinha pensado desse jeito, pastor. Uns são, outros não são. Mas unção ela é com C cedilha. Eu sei, eu não sou ignorante. Só estou fazendo um trocadilho. Para você entender que a unção ela te separa. A unção ela te credencia. Te credencia o quê? Te credencia a lutar contra gigantes. Pastor, mas eu já passei os perrengues do brabo antes também. Pois é, mas antes você não era. Agora você é. Antes não tinha unção. Agora tem unção. Porque uns são, outros não são. Você é. Isso que importa. É isso que importa de fato. É isso que importa para que você possa saber que o diabo vai te atacar. Ele não vem apenas numa pegada. Ele vem com pelo menos 32 do lado. Sabe que notícia ruim é pouco, é bobagem. Tem que vir várias juntas. Um momento meio Jó assim. Chega, ó, pegou fogo na estalagem. Caiu a casa. Mataram os filhos. Tem 10 caixões lá. E o gado também caiu fogo do céu e queimou tudo. E eu vim aqui contar a notícia para você. Essa má notícia. Oh meu Deus, o que está acontecendo comigo? Uns são, outros não são. O pastor falou, acho que eu não sou, porque meu Deus, se é de Deus, não pode ser um negócio assim. Eu acabei de chapar o coco na glória de Deus e agora eu saio desse momento. E o inferno se apresenta na minha vida. Aí os crentes falam, é um levante do inimigo. É um levante do inimigo. Satanás se levantou contra mim. É engraçado, os crentes são criativos. Na verdade, essa pegada já existia há muito tempo. Só que tem uma diferença. Antes não tinha unção. Agora tem unção. Agora tem unção. Isso faz toda a diferença. Satanás sempre roubou, matou e destruiu. Só que você não percebia. Agora você percebe. Satanás sempre esteve levantado fazendo aquilo que ele sabe fazer muito bem. Só que agora você percebeu que ele levantou. Na verdade você percebeu que ele é real. Você teve percepção do inimigo. Coisa que antes a gente não tem, porque a gente considera tudo natural. A gente fala, perdi o emprego. Tive uma briga familiar. Morreu um parente. A notícia triste chegou. O cartão de crédito estourou. O cheque especial entrou. Quebrou tal coisa. O carro destruiu. Bateu o carro. Roubaram. A gente acha tudo natural. Coisa. É um momento, vai passar a crise e tal. Só que agora a gente tem percepção espiritual. E quando a gente é espiritual, a gente vê de forma espiritual. Não é que a gente espiritualiza forçadamente todas as coisas.
Mas a gente entende que a nossa vida tem um sentido diferente. E nossa vida tem propósito. Porque a unção, ela nos dá uma visão daquilo que Deus quer da nossa vida. A unção de Deus, ela é mais forte, ela é mais poderosa do que toda a oposição dos gigantes. A unção de Deus, ela tem a capacidade de nos entregar os gigantes na nossa mão. É isso que ali Davi recebeu da parte de Deus, de que Deus iria entregar os gigantes na mão dele. Então, no versículo 19 ali, ele vai colocar Davi na posição de honra. Ele vai subjugar o inimigo. Os gigantes vão ser derrotados. Os gigantes vão ser humilhados. Mas por que isso? É importante você entender isso, querido. A unção não é só um momento de glória. A unção, ela libera uma visão. A unção, ela nos responsabiliza. Ela nos faz ver da perspectiva de Deus. Ela nos diferencia. Eu brinquei, mas eu não estou brincando, não. Unção é unção, outros não são, é verdade. Porque quando a unção vem sobre a sua vida, ela te separa, para que você possa viver de um modo diferente, distinto. Você não é mais normal. Você não tem uma vida mais natural. Para você deixa de valer aquilo que para os outros vale. Os outros contam coisas que não fazem seu coração mais bater apaixonadamente. Os outros compartilham sonhos que para eles faz muito sentido, mas que para você não faz mais nenhum. Porque agora o que faz sentido? O propósito de Deus passa a fazer sentido para você. Você passa a perseguir aquilo que Deus te deu. Sobre Davi, a unção era de rei. E nós fomos chamados a ser um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Uma nação santa, uma geração eleita. E olha agora, sacerdócio real. Eu achei que era só Davi que era rei. Não. A Bíblia nos mostra que o Senhor nos chamou a reinar em Cristo Jesus. Mas para reinar, tem que passar no Vale dos Refaíns. E esse Vale dos Refaíns, ele se apresentará em algum momento na sua vida. E eu quero anunciar profeticamente para você que quando isso acontecer, você precisa receber, assim como Davi recebeu, uma revelação de que Deus colocou esses inimigos na sua mão. Você vai vencê-los. Por que eu vou vencer? Porque quando Deus te traz visão, isso é uma coisa legal demais. Você olha e fica, meu Deus, mas eu não tenho recurso para poder vencer. Mas a visão, quando vem, ela se encarrega de trazer um negócio que faz ela acontecer. É aquilo que é a chamada, ela é pró. Ela trabalha para, ela é a provisão. A visão, ela atrai provisão. Não falta recurso para quem foi chamado pelo Senhor. Não falta. Eu vou falar isso de novo, porque teve 3 amém aqui, então o ambiente não está de fé suficiente, eu vou instigar mais. Em nome de Jesus. O Pedro chegou um dia numa casa e falou, sai todo mundo da casa, porque ninguém aqui está com fé suficiente para orar por essa menina e ressuscitar. Então sai todo mundo. Então eu vou instigar para que em nome de Jesus você entra para dentro da casa agora, em nome de Jesus. Porque a casa é sua, aqui já cantou esse negócio, né? Então deixa ele à vontade. Vamos de novo. Quando o Senhor te chama, Ele te traz provisão. Quando o Senhor te chama, te unge, Ele não traz apenas uma visão legal e um sonho bacana, um sonho agradável, de alguma coisa muito legal, que algum dia talvez aconteça. Mas Ele libera a tesouraria celestial ao seu favor. Ele libera os tesouros que estão nele. Os verdadeiros tesouros. Não estou falando de prata e ouro, real, dólar ou euro. Eu estou falando dos verdadeiros tesouros, que estão à disposição daqueles que foram chamados. Não falta recurso para aquele que crê. Para aquele que crê não porque resolveu crer do nada, mas que creu por causa da revelação que recebeu de Deus. Não é um crer por si só, é um crer porque Deus chamou. Você não se auto-chama,
Você não se chama, você é chamado. Eita Deus de glória, isso é a coisa mais maravilhosa. Me preocupa sempre quando alguém se auto-chama para alguma coisa. Eu fico muito preocupado. As pessoas precisam ser avisadas que elas estão entrando num caminho que vai redundar em derrota, em sofrimento, dor. Mas quando você não se chamou a nada, mas você teve uma chamada celestial, uma chamada divina, um chamado de Deus, você pode passar nos vales de Refaíns e saber que há um Deus capaz de não apenas te fazer desafiar gigantes, não, que te faz superar gigantes, que te faz vencer gigantes. Por quê, pastor? Porque todos os recursos espirituais que Deus te dá estão a teu favor e podem ser utilizados por você. Estão a seu favor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora já tivemos várias dezenas de amém, glória a Deus. Está melhorando, aleluia. Sei que a chuva nos atrapalha, nos deixa meio borocochô, a gente fica meio assim, né? A circunstância não favorece, não tem tanta gente para poder nos ajudar no glória a Deus e aleluia. A gente fica esperando a gente faz junto, levanta a mão, grita, aí fica muito mais fácil quando as coisas à volta ajudam. Só que no Vale do Refaíns não tem nada que favoreça, na sua frente tem gigantes. No Vale de Refaíns são situações que a gente passa e não tem coisas naturais que são facilitadores para a fé. No que eu me agarro para poder dizer amém para a vontade de Deus? Na palavra do Senhor. Não estou entendendo o que você quer falar. Eu quero dizer que assim como nessa noite, porque é legal quando o culto tem 300 pessoas. Com 300 pessoas, há um ambiente muito mais fácil para que a gente possa entrar junto e dizer, eu creio. Mas quando tem 100 e algumas coisas aí, por causa que a chuva impede, a gente... Pastor, não estou entendendo qual é a relação que você quer fazer com fé. Eu quero falar que quando a gente está naqueles momentos de empolgação do monte, a gente liga no carro e aperta lá e bota louvor de adoração, que só na primeira música fala assim, Jesus, aí a gente chora, quebranta, se empolga, ama a Deus. Mas tem dia que você pode colocar a música mais inspiradora aí, parece que o céu virou de bronze. Você olha para a sua volta, parece que não tem recurso nenhum. E aí, o que a gente faz? É nesse dia que aquilo que deve bastar para a nossa vida é um negócio chamado unção de Deus, visão de Deus e provisão de Deus. Não é dos homens, não é da terra, é de Deus. Já pensou, Davi? Não, para aí, deixa eu voltar. Ô Samuel, você tem certeza que eu sou rei mesmo? Não. Samuel já está longe agora. Não, deixa eu ir para Israel. Vocês me aceitam como rei? Vocês estão tranquilos comigo? Também não vai adiantar. Esse é o dia que eu tenho que ouvir de Deus. Tem dia que eu tenho que ouvir de Deus. Não é do CD, não é do DVD, não é do pregador, não é do pastor, não é do discipulador, é de Deus. Um Deus que fala, eu vou colocar os inimigos na tua mão. Aí você fala, é? Como? Porque a situação é crítica. Aí tem um Deus que fala, eu sou o teu Deus. Eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Ah, como é bom esse negócio de eu te chamei. Como é maravilhoso saber que nós não estamos aqui porque a religião nos fez estar aqui, porque tem tanta religião na terra, a gente poderia escolher qualquer uma. Mas o que nos faz estar aqui é um Deus que é vivo, real, que venceu a morte ao terceiro dia e que está nesse ambiente para poder dizer para nós, eu te chamei. Eu te chamei. É um Deus que dá vitória nesse vale chamado Vale de Refaíns. Aleluia. Vamos para o segundo. Tem outro vale na Bíblia também. Eu não vou ler esse, só vou citar onde está. Está lá em Ezequiel 37, o versículo, é uma palavra muito conhecida, que é o vale de ossos secos. Pastor, quando é que o vale de ossos secos chega na nossa vida? É um divertimento essa Bíblia.
Eu acho demais essa palavra de Deus. Olha que chega, é depois que você foi chamado. Que coisa fantástica. Deus fala assim, eu te levanto. Você é um profeta. Aí você fala, meu Deus, cheio. Oh, agora vai, hein? Oh, meu Deus. Agora, olha pra frente. Ok. Quem tá vendo? Um vale. De quê? De ossos. Do quê? Secos. Meu Deus do céu. Loucura, né? E Deus faz essas coisas com a gente. Porque Ele tem propósito. É porque Ele é mau? Ele gosta de nos colocar em pegadinha? Ele é um malandro? Não, não. Ele é Deus. E uma coisa Ele falar, eu te levanto o profeta. A outra coisa Ele falar, profetiza. Agora profetiza, crente. É uma delícia esse negócio. Imagina uma multidão, imagina a condição de um pastor, de um pregador, de um ministro de louvor, ou de qualquer líder. Você olha para frente, tem uma massa humana, uma multidão celebrativa, responsiva, vibrante. Você fala, aleluia! Eu falo, ah! Meu Deus, eita glória. Você vai animado, fala, eita, meu Deus. A outra coisa, você olha para frente, um vale. Não é no montanha, não. Não é no monte, que você brada do monte. Assim diz o Senhor, lá de cima. Aí tu, meu Deus, que coisa linda. Homem de Deus, ao relâmpago, trovões. Olha como Deus fala com ele. Não, você fala do vale. Você está na posição baixa. Na planície baixa, olha para frente, vale. Mas você fala, o que é isso, Jesus Cristo? Eu tinha coisa melhor para fazer da minha vida. Eu tinha. Eu juro para ti, Senhor, que eu tinha coisa melhor para fazer do que estar aqui nesse vale. Aí ele fala, o que está vendo? Eu falo, você não está vendo? Eu estou vendo um caos, uma desordem, uma bagunça. Estou vendo tudo errado. Eu estou vendo a deformidade, eu estou vendo a deformação, eu estou vendo apodrecimento, estou vendo podridão. Eu estou vendo uma loucura, não estou vendo nada de bom. Você está vendo isso? Estou vendo isso. Estou vendo isso. Narra mais para mim, só para eu poder entender melhor. Não, tá bom, vou narrar, olha. Eu vejo ossos, não é nem corpos. São corpos que já apodreceram e sobrou ossada. Estou vendo ossada na minha frente. Não vejo músculos, não vejo tendões, não vejo carne. Eu vejo ossos e detalhe, estão secos, hein? E não estão secos, estão sequíssimos. Meu Deus. Aí Deus fala, profetiza, ó filho do homem. Hã? Não deve ser sério. O que fazer? Profetiza. Profetiza. Mas por que é para profetizar? Porque você é profeta. Ah, é verdade, eu sou profeta, é verdade. É verdade. Tinha esquecido que eu era profeta. Porque a gente parece que a gente esquece, que a gente recebe unção, a gente acha que a gente só pula, grita, salta, dá soco no ar e fala, eita glória! Aí Deus nos coloca no vale de ossos secos e fala, agora profetiza. Eu não te chamei só para andar saltando na glória do monte. Eu te chamei para você alinhar vales. O que é para profetizar? Para profetizar a minha palavra. Você vai chamar a vida. Você vai falar vida no lugar de morte. Ai, que coisa complicada isso. Por que é complicado, pastor? Porque tudo que eu vejo não me inspira. Não tenho inspiração nenhuma. Sabe crente que precisa de inspiração toda hora? Toda hora!
Imagina um vale de ossos secos na vida de um crente assim. Toda hora precisa de alguém que vai lá bajular ele. Fala, você é lindo. Você é uma coisa rica. É uma belezinha. Você não está magoado não, né? Você não está ferido. Porque se tiver, nos perdoe. E não se esqueça, você é lindo. Você é uma delícia. Você é uma bênção. Aí até a próxima situação, fala, tá tudo bem? Eu estou um pouco borocochô. Não, fique. Eu vim aqui para te animar mais uma vez. E 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 te animar mais uma vez. Tá ficando chato, eu sei. É assim mesmo. E te animar mais uma vez. Ai que chato, pastor, para. E te animar mais uma vez. E te animar mais uma vez. Porque a obra do líder às vezes é só essa. Você passa a vida animando a pessoa. O que aconteceu hoje? Dor de barriga. O que aconteceu hoje? Briguei com o esposo. O que aconteceu hoje? O gato morreu. O que aconteceu hoje? Perdi de pagar uma conta. O que aconteceu hoje? Bati o carro. O que aconteceu hoje? Acordei mal. O que aconteceu hoje? Estou com TPM. O que aconteceu hoje? Briguei com o gato. O que aconteceu? O outro gato que comprou. É uma benção, né? Você viu que ela é ligeira, né? Lá em casa o negócio é ligeiro, rapaz. A gente tem que ficar esperto, que até as crianças são ligeiras assim. Ah, pastor, mas é a obra da igreja nos animar. A igreja tem que fazer isso. É ok. Eu sei, que faz parte do processo. Mas tem gente que se utiliza da igreja, da obra, como ligar a televisão numa coisa legal, engraçada. Que legal. Agora estou melhor. Até a próxima. Até a próxima vibe ruim. Até a próxima bad vibe. Pastor, mas não pode ficar ruim. Eu sei, uma experiência humana, a gente fica ruim por várias razões da vida, queridos. Mas tenta imaginar o que Deus está querendo com esse negócio quando coloca um cara sozinho, solitário, na frente de um vale de ossos secos e fala para ele profetizar. Ele vai se inspirar em quem, irmão? Esse negócio deixa a gente irritado, eu sei. Por que está falando isso, pastor? Porque tem gente que gostaria que a igreja tivesse culto todo dia. Para poder viver inspirado. Porque necessita sempre de alguém que chegue aqui na frente e faça um pirilim-pim-pim e fala, agora vai, hein? Aí a gente está animado. Terça-feira. Pastor, mas faz parte dessa experiência da fé, eu sei. Mas não deve ser o resumo da nossa vida. Sempre necessitado de alguém que possa... levanta, e levanta, e levanta, e levanta, e levanta. Por que está falando isso, pastor? Porque há momentos na nossa vida que Deus vai nos colocar no frente do vale. E não dá para ligar para pastor, não dá para ligar para discipulador, não dá para ligar para profeta, não dá... Você tem que saber, eu sou profeta agora. Agora sou eu. Aí Deus fala assim, abra a boca e profetize. O que eu faço? Que eu não estou sentindo vontade nenhuma de fazer isso. Você não é baseado em vontades, em sentimentos, em desejos. Você é baseado naquilo que Deus manda fazer. Mas eu não estou com vontade, o problema é seu. Não fala assim, pastor, que assim machuca. Eu sei. Mas Deus fala para profetizar, eu falo assim, quando tiver vontade, profetiza, quando der vontade, quando tiver assim tudo legal, quando tiver tudo em ordem, quando você conseguir ver alguma coisa de bom, quando a coisa melhorar, quando a vibe mudar, então você fala, não, ele fala, profetiza no meio do caos. Abre a boca e profetiza. Então o profeta, o que ele faz? Ele profetiza. E o que a Bíblia diz? Que enquanto ele profetiza, ossos se unem. Deus cria juntas, medulas, tendões. Por que cria? Porque ele está falando a palavra do Senhor, ele está profetizando, ele está abrindo a boca na condição de um profeta de Deus. Ele! Pastor, por que Deus nos coloca nessa? Para que a gente possa ter uma experiência com Ele, de ser alguém que atua nele. Isso é maravilhoso, isso é espetacular.
É muito bom quando alguém tem uma experiência de orar, ou melhor, de receber a oração de outra pessoa e milagres acontecem. E bênçãos acontecem. É muito bom falar, Luciano, você pode orar por mim? O Luciano ora e, uou! Você fala, eita glória, coisa linda! Mas sabe a coisa mais linda? Quando você está ali diante de uma situação assim gravíssima, e Deus fala com você e fala, chegou a sua vez. Eu te chamei, desde o ventre da sua mãe. Eu tenho um propósito pela sua vida. Eu te chamei para você chegar nesse momento. Esse momento ele é crucial. Ele é uma condição importante no ministério que eu tenho para você. Coisas grandiosas vão acontecer por meio dessa experiência. Essa experiência é decisiva. É o dia D da sua história. Você não está vendo, você está olhando naturalmente. Você vê um vale de ossos secos. Mas o que está para acontecer vai tocar uma nação inteira. Você consegue entender que tem algumas ocasiões na nossa vida que não toca só a gente. Mas Deus nos coloca para que através da nossa postura, centenas ou milhares de pessoas possam ser tocadas por meio dessa postura que Deus nos chamou a ter. Meu Deus, eu achei que era uma coisa só comigo. Nunca é só com você. Deus não é mesquinho de te dar apenas para você. Deus sempre dá alguma coisa que vai além de você. Sempre dá algo que vai muito além de você. Muito além de você. Amém? E por último, para encerrar, último vale, chega de vale, né, irmãos? É um vale árido. Está lá em Salmo 84. Salmo 84. Por que falar disso, pastor? Porque o Senhor é o Senhor dos vales. Deus é um Deus dos vales também, não é apenas o Deus de montes. Salmo 84, versos 5 e 6. Olha que coisa fantástica. Bem-aventurado, diz o versículo 5 do Salmo 84. O que é bem-aventurado, pastor? É feliz. Feliz. Que legal. Tem nada a ver com a felicidade do mundo aqui, tá? Você vai ver. Você vai ver. Tem nada a ver com a felicidade da terra. Não é felicidade humana, terrena, passageira, natural, fruto de uma conquista que a gente tem, como qualquer pessoa ficaria feliz na mesma condição. Não é essa a felicidade aqui, é o bem-aventurado. É uma felicidade que envolve estar debaixo da bênção de Deus, ter uma aliança com o Senhor. Olha o que ele fala ali, bem-aventurado o homem, o ser humano, cuja força está em ti. Quem é ti aqui? É o Senhor, é o Deus da onde? Deus dos vales. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale. Qual vale? Um vale árido, faz dele um manancial. Meu Deus do céu. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Como é que funciona isso tudo, pastor? É assim, ó. Você recebe unção. E Deus te libera para você reinar. E na condição de reinar, Ele vai precisar subjugar os inimigos. E vai colocar você em circunstâncias aonde o inferno se manifesta. Não é apenas um demônio atrevido, não. É uma potestade, um principado, uma união de demônios que vem contra você. E aí você olha naturalmente e você vê, meu Deus, vou perder porque eu não tenho nenhum recurso para poder vencer. Aí você descobre por meio de uma revelação de Deus que todo recurso já está à sua disposição. Você descobre que quando Ele te chamou e te deu a visão, Ele também garantiu a provisão. Você tem algo que faz a visão se manifestar. Não é na terra, mas é nos céus. A tesouraria do céu já está aberta e ela está à sua disposição para você poder usar. As armas que vencem o inimigo não são humanas, não são carnais, não são desse mundo, mas elas são poderosas em Deus. E elas vão fazer o inimigo te desbaratar na sua frente. Ela vai fazer o inimigo correr. E aqueles que não correrem serão atacados e serão destruídos por meio do poder de Deus sobre a sua vida. Isso é esse vale inicial. Depois, Ele vai te chamar a você viver no profético.
Ele vai te chamar a você viver sendo boca de Deus. Ele vai quebrar a boca de Acabe, que entrega finanças e família nas mãos de Satanás, e vai fazer você abrir a boca em meio aos vales da vida, de ossos sequíssimos, para que você possa chamar a existência vida no lugar de morte. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Mas ele vai te levar também, depois de experiências assim, a um outro vale, que é um vale de árido, um vale de lágrimas, um vale onde a gente semeia de uma maneira diferente. A gente semeia com choro, a gente semeia com lágrimas, mas não são lágrimas de incredulidade, são lágrimas de dependência. Não são lágrimas de mero sofrimento, são lágrimas de clamor a um Deus que ouve, a um Deus que nós cremos que Ele é real. Em toda a experiência de fé de um homem e mulher de Deus que se preze, vão existir noites de pranto, vão existir noites de lágrimas, que antecedem um amanhecer glorioso, que vem antes do raiar do sol da justiça. São noites que parecem muito maiores do que apenas 7 ou 8 horas. São noites que parece que elas se estendem ao longo de um mês, mas elas antecedem as maiores e mais vibrantes manifestações do poder de Deus. Aqueles momentos onde a glória do Senhor vai brilhar na nossa vida, onde o Senhor vai nos iluminar, trazendo uma euforia, uma alegria, um gozo, por um amanhecer que nós estamos buscando nele. E a palavra de Deus fala nesse regar de lágrimas. Aqueles que regam chorando, aqueles que semeiam lágrimas pelo caminho, e quando voltam, voltam saltando de alegria com feixes em suas mãos. Mas é um processo necessário na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Por quê? Porque no lugar da terra árida, as lágrimas tornarão esse lugar numa fonte, num manancial. Por isso que o autor aqui, ele menciona que bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E quando fala em ti, está falando de exclusividade de força. Não é força em mais nada, e nem ninguém. Há momentos que na nossa vida, tudo que nos parecia seguro vai embora. Há momentos em nossa vida que tudo aquilo que nos parecia seguro vai para outro lugar. E a gente olha e só tem aridez. Aridez. É um lugar de deserto. É um lugar de circunstâncias extremamente difíceis, cuja palavra do Senhor fala: bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Ele canta lá abaixo, cuja força está em ti. Oh Deus, cuja força está em ti, o Senhor. Tem momentos que você passa e não tem ninguém que vai poder te segurar a mão. E mesmo que te segure a mão, essa mão será fraca demais para poder te segurar. Ao menos que você passe, nenhum abraço da terra é capaz de atender as necessidades da sua alma ferida. Há momentos que você passa e tudo à sua volta, por mais que tentem, é insuficiente a sua necessidade. Pastor, eu estou em depressão. Não, você está em um vale. Eu vou morrer, pastor? Pode morrer, mas não precisa. Ah, bom, que bom. Eu achei que eu ia acabar com a própria vida, de tanto sofrimento. Não. Não é para ser um lugar de penúria e sofrimento constante e eterno, não. Esse é um lugar importante para você poder entender como que um deserto vira manancial. E quem vai fazer esse manancial acontecer vai ser o agir de Deus na sua vida. Isso é demais. Isso é demais, demais. Ai, pastor, eu não entendo. É uma batalha atrás da outra. É uma situação. Eu estou me vendo chorando. Um choro que eu antes não chorava. Glória a Deus. Ah, eu cheguei à depressão, pastor. Não, se você está chorando na presença do Senhor, não é depressão, não. Eu estou chorando na presença do Senhor, pastor. Ai, que bom. Você está aprendendo a fazer de deserto fonte.
aprendendo a fazer de deserto fonte. Você está aprendendo a fazer de terra árida um lugar que vai virar manancial. Como é que a gente faz isso, pastor? Com lágrimas. É com lágrimas. Meu Deus do céu, eu não estava entendendo esse quebrantamento voluntário que estava surgindo no meu coração. Eu achei que era qualquer outra coisa, achei que era sentimentalismo, achei que era emocionalismo, achei que, sei lá. Quer dizer que então Deus está me querendo fazer chorar? É. Deus é mau? Não. O que Ele quer fazer comigo? Ele quer fazer você ser um agente de transformação de terras áridas em manancial. Em manancial. O que é manancial? É uma fonte que joga para cima, assim, de água. Coisa linda. No lugar desértico, no lugar árido. Quem faz isso, pastor? É o extraordinário de Deus? É. É o avivamento de Deus? É. Mas como é que acontece? É quando nós entendemos o propósito desse vale. Nós precisamos entender o propósito desse vale. Porque senão a gente acha que os homens são maus. O mundo é mau. E todas as coisas conspiram para o meu mal. Até que um dia eu paro e eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Chamados segundo o seu propósito, que amam ao Senhor, amam ao Senhor. Eu olho para o meu coração, consulto o meu coração e descubro, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo esse Deus. Glória a Deus. Você olha para o seu coração e fala, meu Deus, não é possível, tem que ter propósito nisso. Você lê a Bíblia e a Bíblia fala, tem propósito sim. Aí você descobre, bem-vindo a um vale árido. Meu Deus, dá para falar bem-vindo? Dá para falar bem-aventurado? A Bíblia fala, se ela fala, ela tem razão. Mas não tem muita alegria. Não, eu falei que não era alegria da terra. Mas não tem muita felicidade. Eu falei que não era felicidade da terra. O que tem nesse lugar? Tem um bem-aventurado, é o homem, cuja força está em mim. Assim diz o Senhor. Precisa mais alguma coisa, crente? Depois dessa? Acho que não, pastor. Não precisa, irmão. Não precisa mais nada. Quando você ouve um Deus que brada no seu coração e diz, bem-aventurado é o homem cuja força está em mim. Isso é como aquele filho que faz o desenho para o pai e fica esperando que o pai coloque uma nota. Ele acorda de manhã e o pai coloca 10. Aí ele sai todo feliz, de peito estufado, e fala, meu pai me elogiou, me honrou e falou que o meu desenho é o mais maravilhoso que ele já viu, ele me deu 10. Quando Deus olha para você e fala, bem-aventurado, ele falando para você, ele olha na minha direção, na sua direção e fala, bem-aventurado é o homem cuja força está em mim. Aí eu posso fazer que nem o irmão Lázaro e cantar, vou passando pela prova, dando glória a Deus. As pessoas perguntam, como é que você está? Você não fala assim, uma prova. Você fala, eu estou passando pela prova. Não está feliz assim? É que Deus falou que eu sou bem-aventurado. Os inimigos vêm para poder desanimá-lo, jogá-lo para baixo, acabar com a sua raça, e você está com cara de crente feliz. Por que feliz? Porque Deus falou que você é um bem-aventurado. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. O descrente fica sem entender nada mesmo. Mas o crente entende que a sua fonte de vida é o Senhor. Ele entende o mistério do ministério que Deus o tem chamado a viver. Por que Deus faz isso, pastor? Porque o Senhor é o Senhor dos vales. Fique de pé, nós vamos encerrar.